Bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Não Tenha Pressa, Tenha um Propósito. E aqui a gente fala de assuntos que realmente importam. Você diz que perdoou essa pessoa, mas será mesmo? E se eu te dissesse que, segundo a Bíblia e a neurociência, talvez você não tenha liberado perdão ainda, e isso está te escravizando? E aqui eu quero trazer o que a Bíblia fala e o que a neurociência reafirma sobre o perdão, a fim de te mostrar que de repente você ainda está sendo escravizado por um sentimento que já deveria ter liberado há muito tempo. Eu não acho que você precisa da neurociência para reforçar aquilo que a Bíblia fala, mas eu gosto de trazer essa linguagem aqui para nós, para que a gente possa entender melhor. Na minha humilde consciência, o que eu vejo, a ciência, ela segue desenhando aquilo que a Bíblia já nos fala. Então chega de explicação e bora lá para o assunto principal. Quantas vezes você já disse, eu perdoei, mas no fundo ainda sente o coração apertado quando fala de determinada pessoa? Esforcem-se para viver em paz com todos. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus 12, 14 e 15. Aqui a intenção desse vídeo é te mostrar sinais claros. E aqui eu trago 5 sinais que talvez o seu perdão não foi genuíno. E como isso pode afetar nossa mente, nosso corpo e a nossa vida espiritual. A Bíblia diz então que perdão não é um sentimento passageiro, é uma decisão espiritual que liberta tanto a pessoa que perdoa quanto a pessoa que é perdoada. Isso está em Mateus 18, 21 e 22, pois ali fala que devemos perdoar 70 vezes 7. Aqui a neurociência ela nos explica que guardar a mágoa mantém o nosso cérebro em constante estado de ameaça. O sistema límbico, então, permanece hiperativo, liberando a todo instante adrenalina e cortisol. Isso desgasta o nosso corpo, afeta o nosso sono, compromete a nossa memória e reduz drasticamente a nossa imunidade. Aqui o ponto de união entre Bíblia e neurociência está em que a Bíblia chama a falta de perdão de prisão emocional. E a neurociência traz o nome de circuito de estresse crônico. Vamos para o primeiro sinal, então, de que talvez você não tenha liberado o perdão. A memória ainda dói. Em 1 Coríntios 13:5 diz, o amor não guarda rancor. A neurociência diz, quando as lembranças ainda ativam as mesmas respostas fisiológicas do momento da ofensa, significa então que a rede neural não foi significada. Aqui os sintomas podem ser descritos como aceleração cardíaca, tensão muscular e aquela raiva silenciosa sempre quando você vê a pessoa. O segundo sinal então é você deseja que a pessoa pague. Você até já perdoou, mas no fundo você quer que ela pague por aquilo que ela te fez. Aquele sentimento de justiça própria, sabe? Ou um desejo silencioso de que você quer que o outro sofra. No cérebro, isso mantém o circuito de recompensa associado à vingança. E espiritualmente falando, isso nada mais é impedir Deus de fazer a própria justiça. Ou não acreditar que existe uma justiça divina, mas você ainda tenta fazer justiça com as próprias mãos. Isso está em Romanos 12, 19. O terceiro sinal é quando você evita falar no nome daquela pessoa. A fuga aqui é um mecanismo de defesa, que indica então que a ferida de fato não cicatrizou. Estudos mostram que evitar o gatilho não resolve, apenas mantém o cérebro condicionado à ameaça, a uma constante ameaça. O quarto sinal então é você revive a cena da ofensa algumas vezes. Ou seja, você ainda vive a cena da ofensa e em detalhes. Isso traz uma ruminação mental e reativa as conexões neurais e emocionais negativas. A Bíblia diz, esqueça o que se foi, não vivam de passado. Isaías 43, 18. O quinto sinal então é, o fato molda suas decisões de relacionamentos atuais. Ou seja, os teus relacionamentos atuais eles representam um suposto comportamento reativo. Eu não quero mais passar por isso. Pessoas que não perdoam ainda filtram novas experiências pelo trauma antigo vivido. Elas não conseguem ser livres, elas não conseguem se destravar, confiar, aproveitar. De fato, um novo relacionamento está sempre desconfiada.
Isso cria um viés emocional muito perigoso que afeta a confiança e a intimidade da pessoa. E aqui eu quero te trazer a citação de um livro. Na verdade, eu quero ler com você um trecho de um livro que me chamou muito a atenção. Inclusive, eu estou com ele aqui nas minhas mãos, que se chama As 7 Virtudes. E eu li uma parte sobre o perdão que vem muito de encontro com o que a gente está falando aqui nesse vídeo. E eu vou ler para complementar tudo isso. O pecado mais grave pode ser apagado. O punho cerrado pode se abrir. Aquilo que parecia improvável pode ser perdoado. Enquanto todos tinham certeza de que sabiam o que estava fazendo, Jesus se agarra à única desculpa possível para interceder por eles diante do Pai: a ignorância. Aqui está falando da crucificação. Veja que forte isso. Isso impacta muito, então preste atenção. Veja só. Perdoe. Eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem o que estavam pregando, que era o amor em uma cruz, e ainda assim continuassem, não haveria salvação para o mundo. Seriam todos condenados. Mas é justamente porque os punhos estão cerrados pela ignorância que ainda podem se abrir em mãos erguidas em oração. Ou seja, Jesus, sendo crucificado, ele se apegou à única coisa que era motivo de perdão: a ignorância do povo. Em outro trecho, o livro fala assim, seria menos grave julgar alguém se antes julgássemos a nós mesmos, se fôssemos os primeiros a lançar luz sobre a nossa própria alma. Dificilmente sentiríamos que temos o direito de apontá-la para a alma de outra pessoa. É justamente por não reconhecermos nossa verdadeira condição que não percebemos o quanto precisamos de perdão. Aqui o livro traz a expressão de que nós não conseguimos perdoar porque achamos que conhecemos o que se passa no coração daquela pessoa. Rapidamente nós falamos: ela sabia o que estava fazendo, ela quis me ofender, ela foi maldosa. Isso não tem desculpas. Aqui nós nos colocamos como juízes. Você consegue perceber e compreender a linha de raciocínio aqui? O quão profunda ela é? Se Jesus, que conhece o mais íntimo do nosso coração, ele é capaz de perdoar, a ignorância sobre nós mesmos é outra razão pela qual nós não conseguimos perdoar o próximo. Porque o triste é que a sociedade, o sistema do qual vivemos hoje, está cada vez mais nos distraindo, nos impedindo de nos conhecermos. E aí entra tudo o que falamos aqui neste canal. Nós hoje somos as pessoas que menos nos conhecemos. As falhas dos outros, seus pecados, suas fraquezas, nos parecem muito mais visíveis do que os nossos pecados, do que as nossas fraquezas, do que os nossos limites. A crítica ao próximo pode ser ruim, e ela é muito ruim. Porém, entretanto, a ausência da autocrítica é ainda pior. Se fôssemos os primeiros a lançar luz sobre nossa própria alma, dificilmente teríamos coragem de apontar o dedo para a alma do próximo. E é justamente por não reconhecermos nossa verdadeira condição que não percebemos o quanto nós precisamos de perdão. Temos aí a oração universal do Pai Nosso que diz: perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí, quem que você ainda não perdoou? Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo, mas é escolher não carregar mais o peso daquilo. Quando Deus nos instrui a fazer essa oração, então, Ele está dizendo para nós que o perdão ele não libera somente cura espiritual, mas nós podemos ver essa cura também na nossa mente e no nosso corpo. Eu convido você então a refletir sobre quem ainda você mantém cativo no seu coração. Sugiro que você faça uma oração então. Orem por essa pessoa e peça a Deus que a liberte, para enfim liberar a si mesma. E se esse vídeo falou com você, eu peço que compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, a verdadeira liberdade está quando você decide genuinamente perdoar alguém. Eu me despeço aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!